Do espaço parece tudo tranquilo. A Mãe Terra, uma joia de reluzente azul contrastando com a infinita noite cósmica. Mas olhem de novo. A ficção diz que a Terra está sob ataque. De acordo com os escritores e produtores de ficção científica, meteoritos de fogo vão cair do céu. Tempestades violentas vão varrer a Terra. Bactérias assassinas vão destruir a raça humana. E os computadores, essas máquinas que construímos para nossa serventia, se voltarão contra nós em sórdida rebelião. Em filmes como A Síndrome da China e Waterworld, a humanidade é ameaçada por um mal em potencial. Será que a ficção está certa? E se já estamos enfrentando o juízo final, como a ciência pode ajudar? A ciência do impossível. Enfrentando o juízo final. Waterworld, cortesia da Universal Studios. Isso parece impossível. Um futuro onde as camadas glaciais derreteram e a Terra foi inundada. E tudo que nós conhecemos e amamos agora jaz submerso no fundo do oceano. Esse é o futuro retratado pelo filme Waterworld. Um humano mutante, meio homem, meio peixe, leva sua companheira para visitar uma cidade perdida no fundo do mar. Mas, de acordo com alguns especialistas em meteorologia, um planeta inundado é apenas uma das muitas ameaças climáticas que a Terra enfrenta. Tempestades e inundações. Ondas de calor e secas. Mudanças súbitas já não são anormais. Já estão se tornando fatos comuns. E os especialistas dizem que o pior está por vir. Um cientista que passou anos estudando as mudanças climáticas do mundo é o meteorologista da NASA, Tony Del Ginio. Não é inconcebível que estejamos sendo arrastados para um clima expressivamente diferente devido a algum fato experimentado na história humana. Estamos perturbando o clima de forma jamais vista e nós não temos condições de prever todas as consequências possíveis. Qual a razão para essa revolução? Os gases na atmosfera absorvem o calor dos raios de sol que irradiam sobre a superfície da Terra. Em consequência, a Terra se transformou numa estufa gigante. Isso é chamado de aquecimento global. A poluição gera grandes quantidades de gases de estufa. O aquecimento global vem piorando e a temperatura subindo. Os cientistas agora esperam um aumento em torno de 10 graus nos próximos 100 anos. O aquecimento do planeta provoca reações bizarras no clima. À medida em que avançamos para o futuro, pelo que tudo indica, veremos muito mais do que chuvas torrenciais. E, ao mesmo tempo, veremos crescer as situações de seca e talvez até períodos mais longos de estiagem. E o que nós teremos no final será um saldo de condições anormais, maior do que o de normais em ambos os extremos. Mais chuvas e mais secas que o normal. O clima da Terra pode estar nos declarando guerra, mas nem todo mundo está de braços cruzados. Esses homens são pioneiros na batalha contra o aquecimento global. A função? O controle das chuvas. Enfocar a direção e a intensidade de uma nuvem de chuva. Eles chamam de nimbo.
Talvez esse seja o primeiro passo para o controle total do clima. E isso os leva para o centro dos temporais mais violentos da Terra. O tempo da oportunidade é muito pequeno. Nós queremos estar lá na hora certa para reduzir o crescimento vertical do temporal e torná-lo mais horizontal. Se conseguirmos chegar ao topo da nuvem e evitar que ela cresça verticalmente, nós poderemos aumentar a queda d'água. Quando o avião se posiciona, Pat Sweeney dispara uma moderna arma secreta que provoca chuva. Um tipo especial de chama pirotécnica. Cada chama contém milhões de diminutas partículas de iodeto de prata. A água congela em contato com cada partícula e a nuvem fica cada vez mais pesada, até que desaba do céu em forma de chuva. 1 grama de iodeto de prata pode produzir 1 bilhão de pingos de chuva. As nuvens nimbo ocorrem em 15 estados americanos e 43 países do mundo. E a ciência que estuda a nuvem nimbo deve produzir meios para um contra-ataque mundial do aquecimento global. O segredo está nas nuvens nimbo com grandes quantidades de poeira, não para provocar chuva, mas para refletir a luz do sol. O meteorologista da NASA, Tony Del Genio, explica. Alguém poderia prever a possibilidade de tentar contrabalançar o aumento do efeito estufa, lançando mais e mais partículas na atmosfera. E todas essas partículas teriam o efeito de refletir a luz do sol, tornando assim a Terra mais brilhante, que teria um efeito de resfriamento. Nós teríamos que lançar essas partículas bem alto na atmosfera, acima de todas as nuvens chuvosas, porque essas nuvens varreriam as partículas da atmosfera, limpando a atmosfera. Um tipo de estratégia executada no ar, com aeronaves lançando toneladas de poeira bem alto na atmosfera, é uma das opções futuras sugeridas pelos cientistas. Para bloquear o calor do Sol, eles dizem, nós poderíamos lançar em órbita um aro imenso com espelhos gigantes que refletiriam os raios solares no espaço. Um cinturão de balões de ar quente flutuando na estratosfera também resolveria. Mas é claro, opções como essas só podem minimizar os efeitos do aquecimento global. Se quisermos evitar uma catástrofe durante o próximo século, os meteorologistas dizem que teremos que eliminar as causas do aquecimento global. E isso implica em reduzir os níveis dos gases que absorvem o calor do Sol na atmosfera. Gases como o dióxido de carbono. Levar isso a cabo e efeito implicaria em mudanças no nosso modo de viver. Olhando para uma grande cidade como Nova York, poderíamos imaginar uma vida sem carros, sem aquecimento central, sem ar-condicionado e talvez até sem eletricidade. Para muitas pessoas, isso seria voltar à Idade da Pedra. Simplesmente inaceitável. Mas agora, os cientistas dessa companhia em Vancouver, Colômbia Britânica, descobriram um jeito menos doloroso de eliminar a emissão desses gases. A solução deles para o aquecimento global não mudaria nosso estilo de vida, mas pode mudar nossas vidas infinitamente e para melhor. Isso vai mudar a nossa vida. Isso será como um microprocessador. Isso fará pela energia o que os microprocessadores fizeram pela computação. Nossa futura salvação pode depender disso. Uma célula combustível. Seus criadores dizem que pode ser usada para tudo, desde simples aparelhos eletrodomésticos até automóveis. E o combustível que ela usa é uma das substâncias mais abundantes no universo, o hidrogênio.
A beleza da célula combustível é a sua relação harmoniosa com o meio ambiente. Ela não libera nada. No motor de combustão interna, você queima combustível a cerca de 1.500 graus e isso produz o óxido de nitrogênio, o óxido sulfúrico e outros monóxidos de carbono, e esses produzem outros óxidos por causa das reações em altas temperaturas. Enquanto que com a célula combustível, há uma combinação eletroquímica do hidrogênio e do oxigênio, que produz eletricidade sem combustão em alta temperatura. O próprio processo não produz poluição. A célula de hidrogênio já está literalmente nas ruas. Esse ônibus tem um motor elétrico movido à nova célula. É um dos 6 protótipos que em breve serão uma visão comum nas cidades de todo o mundo. Os motores são 2 vezes mais eficientes do que os convencionais motores a combustão. Eles podem circular com uma única carga 400 quilômetros. E era isso que nós esperávamos da célula de hidrogênio. Ela tem a habilidade ou o potencial de mudar as nossas vidas. Não apenas por ser limpa, não apenas por ser eficiente, mas porque será usada como fonte de energia de muitas formas diferentes e irá se tornar ubíqua. Mas a célula de hidrogênio não conseguirá amansar a natureza. Os efeitos do aquecimento global ainda continuarão por muitas gerações. Mas, no momento, a energia baseada no hidrogênio pode ser a única chance imediata que nós temos de evitar o tipo de catástrofe retratada em filmes como Waterworld. No próximo século, o mundo deve enfrentar e superar uma catástrofe climática. Mas existe uma outra inimiga natural ameaçando a raça humana. Uma inimiga mais velha que o próprio tempo e mais perigosa do que qualquer tempestade violenta. A doença. Nos filmes de ficção, como Arquivo X, as epidemias são de origem alienígenas. Mas, na realidade, a sentença do juízo final pode vir de algum lugar bem mais próximo. Nas reservas da floresta chuvosa da América do Sul, está se desenvolvendo um exército de micróbios assassinos. São mutantes cada vez mais fortes. A razão? A intervenção humana está destruindo os habitats dos insetos e eles estão declarando guerra. À medida em que aumenta a expansão humana pelos habitats da floresta chuvosa, os locais onde as doenças podiam se limitar aos seus hospedeiros naturais diminuem. E as doenças, querendo sobreviver, se tornam mais fortes porque competem pelos hospedeiros que restam e, eventualmente, têm que partir para outra espécie ou se arriscarem à exterminação. Chelsea Quinn Yarborough é escritora de ficção científica com uma diferença. As cenas futuras que ela retrata não incluem ciborgues, naves espaciais, nem máquinas do tempo. Ao invés disso, ela pesquisa o interior do corpo humano. E o que ela encontra ali não é nada menos aterrorizante. Nós tivemos esse terrível desenvolvimento quando estávamos tentando controlar formas potencialmente crescentes e mutações crescentes de doenças que não conseguimos dominar. Então, nós poderíamos pegar? É claro que sim. E, sabe, será que há alguma motivação no mundo para isso acontecer? Claro que há. É assim que elas sobrevivem. Em todas as cidades do mundo, as doenças infecciosas estão crescendo. E aqui, no Departamento de Saúde Pública do Hospital Johns Hopkins de Baltimore, cientistas trabalham em formas de combater as mais mortais doenças do mundo. Doenças como a malária. No mundo todo, a malária é a 3ª maior assassina. Ela é causada pelos mosquitos, e os mosquitos aqui são tão infecciosos que devem ser mantidos em válvulas especiais. Enquanto isso, nesse laboratório, um técnico lida com o HIV, o vírus que causa a AIDS.
No Johns Hopkins, esse laboratório é rigorosamente restrito. Como qualquer estudante secundário sabe, as doenças infecciosas são causadas por dois agentes diferentes, as bactérias e os vírus. O Dr. John Bartlett vai explicar. Existe uma grande diferença entre bactéria e vírus em termos de doenças que eles podem causar, como eles são e como tratamos. Como definição prática, a diferença entre eles é que a bactéria é relativamente fácil de tratar e os vírus são mais difíceis. As bactérias são criaturas vivas. São relativamente fáceis de isolar e matar. Mas os vírus não são criaturas vivas como as bactérias. Ao contrário, o vírus é um tipo de informação, um pouco parecido com um chip de computador. Para que seja ativado, ele precisa de um aparelho. O vírus precisa de um hospedeiro. Uma vez que tem um hospedeiro, ele começa a se alastrar, se multiplicando. Vai tomando conta do hospedeiro até levá-lo à morte. Vírus e bactérias podem se espalhar com assustadora velocidade. Através da comida e da bebida, através do contato com animais ou pelo ar. Uma tosse enche o ar com milhares de gotículas de líquido infectado. É a forma mais rápida de se espalhar uma doença. O microbiólogo William Bichai é um especialista em doenças respiratórias. Seu alvo, uma bactéria mortal. Ela mata milhões de pessoas por ano e, inacreditavelmente, 1/3 da população mundial está infectada. O nome dessa assassina? Tuberculose. A tuberculose é uma doença muito interessante e traiçoeira. Ela pode entrar no nosso corpo pelo aparelho respiratório e ali permanecer adormecida e esperar até que nossos corpos estejam enfraquecidos. E o número de pessoas infectadas com essa forma latente de doença em que o organismo está em você, mas inativo, é astronomicamente alto. Cerca de 1/3 da população mundial tem uma infecção de tuberculose latente, carregam o risco da doença ser ativada em algum momento de suas vidas. Uma vez que a tuberculose esteja ativa, ela é altamente contagiosa, como certa vez foi constatado por um grupo de infelizes passageiros. Em 1994, uma mulher que não sabia que estava doente tinha uma tuberculose ativa e voou de Honolulu para Baltimore e depois de Baltimore para Honolulu. Ela pegou 4 voos diferentes nessa viagem e dos passageiros presentes no último voo da viagem, 30% foram infectados por contágio. Então, a simples exposição a alguma pessoa num avião pode transmitir a tuberculose. A bactéria se adapta aos antibióticos muito rapidamente e a ciência tem falhado em manter o combate com novas drogas. Não há nenhuma nova arma no arsenal dos antibióticos. E é por isso que alguns cientistas acreditam que, se quisermos combater uma doença, teríamos que lidar com o causador em termos de igualdade. Nesse laboratório da Universidade de Evergreen, que fica em Seattle, os cientistas estão trabalhando em meios de conseguir isso. Eles estão isolando tipos especiais de vírus que um dia pode se tornar um valioso aliado na luta da humanidade contra as doenças. Parece impossível, mas esse vírus ataca os insetos que nos transmitem doenças. São chamados de bacteriófagos. Cada bacteriófago é um tipo de aeronave, uma máquina que é capaz de carregar informações genéticas sobre aquele vírus e transmitir essas informações de uma célula bacteriana para outra. Ele se liga à superfície da célula bacteriana de forma tal que, como uma seringa, injeta o material genético dentro da célula. Depois, ele reprograma a célula bacteriana e assume.
Os bacteriófagos atuam na natureza. Eles atacam principalmente as bactérias que infectam ferimentos ou contaminam alimentos. São assassinos extremamente eficientes, mas tolerantes com os humanos. Então, o que você tem como resultado é um antibiótico que se autopropaga. O que acontece normalmente com a maioria dos antibióticos que nós usamos é que, dentro do corpo, eles perdem rapidamente sua eficácia. Aqui temos um antibiótico que irá se multiplicar enquanto houver uma bactéria susceptível. E assim que a doença bacterial tiver sido eliminada, eles se reduzem a níveis bem inferiores. Parece que com o bacteriófago, a Mãe Natureza ofereceu à humanidade um milagre médico. Mas o vírus solidário tem suas limitações. Ele não pode nos ajudar no combate a infecções causadas por outros vírus. E abandona a humanidade à mercê do impiedoso inimigo. Isso não parece nada demais. Uma bancada de computadores num pequeno recanto do laboratório de jato propulsão em Pasadena, Califórnia. Mas as informações reunidas nessa sala podem um dia representar a nossa única defesa contra o esquecimento. As pessoas aqui são astrônomos. Fazem parte de um pequeno e dedicado grupo que, sem perceber, se tornou os olhos e os ouvidos do mundo. Vasculhando o céu em busca de um perigo que possa nos atacar a qualquer momento e sem avisar. Essas pessoas caçam asteroides e a líder é Eleanor Helin. Esses objetos se movem em órbita em torno do Sol e, obviamente, do mesmo modo que a Terra, chegam perto, ou às vezes perto demais, e depois retornam ao ponto de partida. Essas órbitas são alteradas com o tempo e podem se tornar uma ameaça para a Terra quando se aproximam ou, de fato, se encontram num curso de colisão com a Terra. Na verdade, a Terra já foi atingida muitas vezes no passado. Os maiores impactos de asteroides formaram os aspectos físicos da Terra. Aqui, no Centro de Pesquisa da NASA, um grande cientista com muitos anos de experiência em caça de asteroides é David Morrison. Os impactos fazem parte do nosso ambiente natural. Sempre corremos o risco de algum asteroide grande colidir com a Terra, desequilibrando o ambiente e causando um desastre ecológico. Isso aconteceu com os dinossauros há 65 milhões de anos e hoje pode acontecer conosco. Não é muito provável que vá acontecer esse ano ou essa década, nem mesmo no próximo século, mas a possibilidade está lá. De fato, os asteroides, em sua maioria pequenos, continuam colidindo com a Terra regularmente. Imagine a cena. Um asteroide de tamanho médio, precipitando-se em direção à Terra a 70 mil quilômetros por hora. Ele rasga um buraco na atmosfera. Meio segundo depois, o impacto. A explosão é 5 vezes maior que todo o arsenal nuclear mundial. As cidades são varridas. Ondas gigantescas inundam grande parte do planeta. Uma grande nuvem de poeira encobre o Sol e produz um inverno global que sobreviverá décadas. Terremotos e erupções vulcânicas ativadas pela explosão contribuem na devastação. A vida, como a conhecemos, é abruptamente extinta. Então, o que a humanidade pode fazer para se defender de tal ameaça? O primeiro passo é a prévia identificação. Os astrônomos do laboratório de jato propulsão usam telescópios ópticos equipados com câmeras digitais. Junto com a rotação da Terra, o telescópio também se desloca. Para a câmera, as estrelas parecem fixas. Qualquer objeto em movimento detectado pela câmera é um possível asteroide. O rastreamento visual é um trabalho lento e árduo e não pode prever com muita antecedência a vinda de um objeto em direção à Terra.
Então, os caçadores de asteroides no laboratório de jato propulsão estão começando a utilizar uma outra tecnologia que nos dará mais tempo. Uma tecnologia que lembra mais a Guerra Fria do que a ciência pacífica da astronomia. Eles estão começando a caçar asteroides com radar. O radioastrônomo Steve Ostrom. Agora nós estamos no disco de 70 metros de largura de uma das duas antenas na face da Terra que são capazes de captar ecos de cometas e asteroides que se aproximam da Terra. Esta é a Goldstone, uma antena de 70 metros chamada DSS-14, localizada no sul da Califórnia. E essa é a única antena de radar planetário que é capaz de girar e assim podemos observar todo o céu. A leitura do radar permite uma visão detalhada de muitos asteroides, identificando suas formas estranhas e seus comportamentos estranhos. O que o radar pode fazer é reduzir todas as dúvidas, tanto em casos imediatos quanto num futuro distante. Se um objeto está numa rota de colisão com a Terra, deve atingi-la daqui a meio século ou um século. Sem o radar, não estaríamos cientes disso até que estivéssemos a apenas uma década da colisão. Com o radar, podemos tomar conhecimento imediato e assim predizer a colisão com antecedência de, quem sabe, séculos. Se um asteroide realmente estiver numa rota de colisão com a Terra, teremos que criar equipamentos para detê-lo. A ficção científica tem nos proposto muitas ideias. Essa talvez seja a mais fantástica. Um eliminador de asteroides gigante patrulhando eternamente o sistema solar. Um incansável sentinela protegendo a Terra da destruição. Mas será que nós teremos essa tecnologia estilo Guerra nas Estrelas, defendendo a Terra do asteroide Armagedon? No momento, a única tecnologia que nós temos que acreditamos ser capaz de provocar uma mudança de órbita de um grande asteroide é lançar um ou mais explosivos nucleares e tentar usar isso para nos dar espaço. Mudar sua órbita, mas mudar o bastante para que seja desviado da Terra. Mas mesmo com o armamento nuclear e a telemetria de radar, a Terra está mal equipada para um ataque espacial. David Morrison acha que devemos despertar para o perigo antes que seja tarde demais. Acho que temos que considerar o risco de um impacto. Mesmo que a chance seja pequena, é uma questão de prudência considerar as possibilidades. Como resultado, teríamos segurança. Quando você faz um seguro de sua casa, não quer dizer que esteja prevendo um incêndio. Você o faz por garantia. Temos que nos preocupar com a segurança da Terra. Na ficção científica, a maior ameaça à humanidade geralmente recai sobre a guerra nuclear. Mad Max, O Planeta dos Macacos, O Exterminador do Futuro. Todos tiveram uma solução própria para lidar com o holocausto nuclear e suas consequências. 3, 2, 1. Mas com medo de uma nova guerra nuclear, surgiram as alternativas de um pesadelo nuclear. A fundição de um reator nuclear. Ativo aglomerado, produzindo um grande núcleo brilhante. Depois começariam as grandes explosões, uma sequência de explosões por superaquecimento que iriam levar enormes quantidades de material radioativo para o ar em forma de pequenas partículas, que quando caíssem, deixariam a área inabitável por milhares de anos. Michael Swanwick, escritor de ficção científica que se especializou na exploração do futuro após a explosão. Então, inevitavelmente, o estado ficaria vazio, desabando em ruínas. Em todas as cidades, nada além de prédios vazios, prédios desabando, rodovias
As plantas sofreriam várias deformações genéticas. Eu posso até imaginar árvores se arrastando pelo chão como trepadeiras, pássaros que não voam, animais com muitas patas, outros com poucas. E eu acho que de imediato nós acharíamos isso perigoso e ameaçador. Embora filmes como A Síndrome da China permaneçam como ficção, os acidentes em usinas nucleares de fato ocorrem e com certa regularidade. A maioria insignificantes, mas quando alguma coisa séria sai errado, as consequências são devastadoras. Em 1985, num lugar chamado Chernobyl, na Ucrânia, houve um acidente fatal. Uma grande explosão lançou toneladas de partículas radioativas na atmosfera. Isso causou uma contaminação global. O engenheiro nuclear Frank Kongel. Os sistemas de segurança usados na maioria dos reatores ocidentais permitem estágios de controle. Então, se tudo mais falhar, você tem como reduzir o material que será descarregado na atmosfera, o que não aconteceu em Chernobyl. Os reatores nucleares geram calor aumentando átomos de material radioativo como urânio. Esse processo é chamado de fissão nuclear. Mas uma vez a fissão iniciada, é difícil de parar. Os átomos continuam dilatando, o calor continua aumentando. E é por isso que as pessoas consideram essa técnica mais do que assustadora. Mary Olsen é uma vigilante nuclear independente. O que ocorre dentro do núcleo de um reator é basicamente o que ocorre dentro de uma estrela. Isso não faz parte do planeta. E eu vejo como sorte, dado o número de reatores no planeta, hoje mais de 400, que não tenhamos tido outros acidentes nesse processo. Mas como os reatores continuam operando e estão envelhecendo, o próprio aparelho vai começar a se deteriorar e perder resistência. Com o passar do tempo, as possibilidades de um novo acidente crescem ao invés de diminuírem. Mas a Mãe Terra talvez não tenha que se preocupar com isso por muito tempo. Se os cientistas desta usina estiverem certos, existe uma forma alternativa de energia nuclear que pode tornar o risco de uma explosão uma coisa do passado. No teste de reatores da JET, perto de Oxford, Inglaterra, os cientistas estão desenvolvendo um sistema de energia completamente diferente da fissão nuclear. Ele é chamado fusão nuclear. A fusão funciona aquecendo diferentes partículas de hidrogênio a temperaturas super altas. Quando estão superaquecidas, as partículas se fundem, liberando enormes quantidades de energia. Nós temos que achar um meio de levar essas partículas a temperaturas extremamente altas, 200 milhões de graus centígrados. A essa temperatura, a substância passa para outro estado, o estado de célula-plasma. Nos últimos anos, aprendemos como controlar a maior parte do processo, como aquecer o plasma à temperatura necessária e como armazenar. E agora estamos prontos para seguir e mostrar o que isso representa em termos de fusão. O reator JET ainda está em fase experimental. Só pode gerar energia por alguns segundos de cada vez. Mas para Alan Gibson, tal realização é significante. Para nossa alegria, esse reator funcionou muito bem. De acordo com as expectativas, produzimos energia por fusão. 16 megawatts numa vibração que durou cerca de 1 segundo, 4 numa vibração que poderia ter durado o tempo que quiséssemos, mas optamos por desligar nos 4 segundos. Isso é um avanço. A fusão nuclear é uma energia altamente eficiente e nada agressiva para o meio ambiente. Mas o principal é que a fusão nuclear é extremamente segura. No futuro, reatores desse tipo jamais poderão explodir. Engenheiro Derek Stork. Nós acreditamos que o processo da fusão nuclear seja de fato seguro. Um dos pontos mais importantes sobre a fusão nuclear é que existe apenas uma pequena quantidade de energia ativa dentro da câmara do reator, apenas o suficiente para uma reação de meio minuto. Então, se alguma coisa falhar, é fácil controlar. Sem explosões, sem contaminações. Parece que a ciência achou a solução para o perigo em potencial da energia nuclear. Mas resta um problema: tempo.
Antes de tudo, nós precisamos de um reator experimental gerando energia por fusão e que se mantenha aquecido, ou seja, autoaquecimento. Só depois poderemos partir para uma produção em usinas de energia. Cada um desses estágios leva aproximadamente 15 anos. Por aí nós podemos ver que vai demorar uns 30 ou 40 anos antes que as novas usinas de energia possam dar sua contribuição para a nossa economia. Mas esse ainda pode ser o legado que deixaremos para gerações futuras. Uma paisagem radioativa, desolada e inabitável. Atualmente, o carvão, o óleo e os gases naturais estão ficando escassos. Mais e mais países desenvolvidos estão usando a fissão nuclear para obter energia. Os reatores nucleares ativos no mundo desenvolvido estão ficando velhos. A segurança prometida pela fusão nuclear pode chegar tarde demais. Olá, Hall, está me ouvindo? Essa seja talvez uma das mais emocionantes cenas da ficção científica. O decisivo confronto entre o homem e a máquina. Está me ouvindo, Hall? No épico filme 2001, um astronauta fica preso em sua nave. Alô, Hall, está me ouvindo? Hall, está me ouvindo? Afirmativo, Dave. Estou ouvindo. Abra a porta do compartimento. Lamento, Dave, mas creio que não posso fazer isso. E nesse momento, o pior pesadelo da humanidade se concretiza. O supercomputador HAL começa a mostrar que tem mente e vontade própria. Essa missão é muito importante para mim. Não posso permitir que ponha tudo em risco. Se os computadores pudessem falar, então poderiam se comunicar, poderiam planejar, poderiam competir com os humanos em igualdade de condições e talvez até melhor. As máquinas que nós criamos para serem nossas servas podem se tornar nossas amas. Coloque uma esfera desse tamanho. Desenhe a Terra. Faça girar. Mantenha. Essa cena não é ficção. É real e já está acontecendo. Uma molécula ali. Um computador está respondendo aos comandos verbais e gestuais do seu criador. Me leve a Marte. Aqui eu ando como se estivesse observando pela janela da minha aeronave. Eu posso ver toda a paisagem marciana. Eu posso ver uma parte da aeronave para me certificar de que... Se os computadores não têm olhos humanos, está faltando muito pouco. Eu posso criar um zoom, abrir a porta da aeronave, eu posso andar para cá ou seguir na outra direção. O computador é chamado de interface natural. E seu criador é Mark Lucent. Eu resolvi que queria criar sistemas de computadores que fossem tão simples de usar como falar com seus melhores amigos, com o cachorro, com a mãe. A ideia de que as pessoas têm muitas habilidades para se comunicar com outras. Elas falam, elas usam as mãos, apontam as coisas, se deslocam. Atualmente, os computadores convencionais não possuem esse tipo de informação, mas isso representa 99% das nossas formas de comunicação. Então, eu estou tentando fazer uma conexão. O computador pode gerar e manipular imagens em 3D. Ele observa Lucent através de uma câmera de vídeo. À medida que eu me mexo, eles estão sempre olhando. Um software com processador visual converte os seus gestos em comandos. Um reconhecimento de programa sonoro ativa outras respostas. Respostas que são tão naturais que o computador parece um ser humano. Qualquer um que saiba falar ou se comunicar com outras pessoas pode usar esse computador. Eles vão ter a sensação de que tem alguém ou várias pessoas atrás da tela, ou atrás da imagem, ou no que estiverem trabalhando. Eles vão sentir como se tivesse um companheiro. Mark Lucent trabalha aqui, no escritório da maior fábrica do mundo de hardware de computadores, a IBM. Ele é apenas um de uma equipe dedicada à ideia de tornar as máquinas mais potentes e mais inteligentes.
Aqui no final do corredor, esse homem está trabalhando em formas de levar computadores racionais para dentro das nossas casas e das nossas vidas. O nome dele é Mitch Stein. A possibilidade dos computadores ficarem muito poderosos não preocupa Stein. De fato, o objetivo dele é libertar a humanidade de um tipo particular de tecnologia escrava. Na verdade, nós estamos tentando compreender mais os computadores e a tecnologia em geral. Em sua maioria, é bem difícil de usar porque nós acabamos como escravos da máquina. Nós estamos sempre tirando informações de um lado e armazenando de outro, e redigitando e transcrevendo de alguma maneira. Então, uma das coisas em que nós estamos nos concentrando é tentar dar às pessoas meios mais naturais de obter e fornecer informações da tecnologia. Esses são croquis da visão de Stein para os computadores domésticos do futuro. Programas com sensores de tela e sensores sonoros nos permitirá atrelar todas as tarefas domésticas às nossas necessidades e preferências pessoais. Máquinas humanizadas irão agilizar nossas tarefas de várias maneiras diferentes. O seu carro vai saber coisas sobre sua agenda e saber coisas sobre os seus problemas. Então, ele poderá dizer a você o caminho de uma reunião. Nossa, nós vamos passar pelo mercado. Por que não parar e comprar o leite que acabou? Então, de certa forma, será como ter a sua mãe por perto de você todo o tempo. O objetivo que se pretende alcançar com uma inteligência computadorizada desse nível é oportuno. Então, por que a ideia de máquinas inteligentes e habilidosas parece tão sinistra? Talvez porque não haja limites para o poder de uma máquina. Esse supercomputador ajuda a controlar o sistema de sinais de advertência de defesa dos Estados Unidos. Ele pode executar 1 bilhão de cálculos por segundo. E mais, seus processadores não são resfriados por ar nem por água, mas pelo mesmo sangue substituto usado nas cirurgias cardíacas. Ele é maior do que nós, mais poderoso e com sangue correndo em suas veias. Ele é quase um ser vivo. Talvez o mais famoso desafio entre o homem e a máquina tenha sido em 1997. Numa competição entre os dois campeões mundiais de xadrez, Garry Kasparov, e um computador batizado com o nome de Deep Blue. O homem que forneceu todas as informações do jogo para Deep Blue foi Murray Campbell, da IBM. O Deep Blue não se cansa, não se distrai, permanece concentrado a cada jogada e, embora ele nem sempre passa a melhor opção, oferece sempre uma jogada difícil de contra-atacar. E depois de uma longa série de partidas, eu creio que o Garry Kasparov acabou se cansando e não conseguiu manter sua concentração e perdeu. Kasparov foi derrotado em seu próprio jogo pelo que parece ser o exterminador do futuro do mundo do xadrez. Para muitas pessoas, a vitória do Deep Blue simboliza um futuro onde as máquinas irão dominar cada aspecto da nossa vida. Peter Cochrane é o chefe de pesquisas da empresa de telecomunicações British Telecom. Para ele, temer a tecnologia faz parte da natureza. Qualquer animal ficaria apreensivo com o aparecimento de uma nova espécie. Mas Peter Cochrane não está preocupado. Ele acredita que a inteligência computadorizada será uma das maravilhas do mundo moderno. Um novo estágio de evolução. Eu pretendo, no futuro, me relacionar com as máquinas da mesma forma que eu faço com os seres humanos. Eu quero falar com elas, eu quero que elas tenham expressão e quero que elas tenham habilidades táteis. Eu não vejo razão para não dar às máquinas as características humanas. Seria bem melhor se as máquinas se curvassem diante de nós e não nós nos curvarmos diante da máquina. E essa talvez seja a nossa salvação no futuro relacionamento com as máquinas. Talvez possamos dar aos computadores um coração, assim como um cérebro. Podemos dar emoções e eles poderão debater. Em sua forma atual, o Deep Blue não tem condições de um debate. Você apenas pode desligar. De certa forma, você quer que ele seja completamente objetivo, analítico e que examine as possibilidades com lógica. Mas
Uma máquina que faça isso é muitas vezes difícil de se comunicar. E se ela não pode explicar as razões que pautaram suas decisões, às vezes é difícil de confiar e acreditar nessas decisões. Põe uma esfera ali. Põe um cilindro. Desse tamanho. Mantenha. Para Mark Lucent, criador da interface natural, dar uma personalidade às máquinas é a chave do crescimento futuro do intelecto humano. Isso. Eu acho que vai ser bom que os computadores tenham emoções, porque, como eu disse, isso vai produzir uma interação entre os humanos e os computadores muito mais natural, mais efetiva, inspiradora, criativa e eficiente, e muitas outras vantagens. Então, será bom que os computadores pareçam ter emoções, e seria bom para um computador ter emoções de fato? Eu tenho emoções, e acho isso uma coisa boa. Portanto, os computadores também devem gostar. Na ficção científica, as profecias se multiplicam. Na verdade, o homem continua vivendo nas sombras das ameaças, tanto naturais quanto artificiais. A ciência está nos oferecendo uma valiosa ajuda. Será que vamos aceitar em tempo?